Nós queremos dar as boas-vindas, portanto, a todos aqueles que nos acompanham pela internet para este estudo bíblico especial, em que temos connosco presencialmente o nosso irmão Alberto, e ele hoje irá falar sobre a educação dos filhos, um tema que de facto é muito importante, foi sempre muito importante e parece que cada vez é mais importante, face aos desvios que se acentuam e que nós temos assistido na sociedade. De maneira que nós estamos aqui esta noite para estudar a palavra de Deus. Eu pedi ao nosso irmão José Carvalho e ao nosso irmão Nando para estarem aqui. Eu vou pedir ao nosso irmão José Carvalho para ler Colossenses 3, 18 a 25, e ele vai ler Colossenses 3, 18 a 25, e vamos então ler este trecho das Escrituras que fala sobre a educação dos filhos. Então diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acessão de pessoas. Graças a Deus, obrigado José. Não sei se queres dizer algumas palavras por causa do tema que nós vamos considerar, que é importante. Não, o tema é de facto muito importante e atendendo realmente aos desvios que há na nossa sociedade, quão importante é que a Igreja se mantenha firme e fiel às Escrituras. E certamente foi isso que também nos trouxe aqui esta noite, aprendermos da palavra do Senhor, e isso é que conta realmente para nós. Eu vou passar aqui ao Nando, para o Nando orar, porque dependemos do Senhor, e o nosso irmão Alberto em particular vai mesmo precisar depender do Senhor, e todos nós precisamos, mas vamos orar para que o Senhor o ajude a expor as Escrituras. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos estar dependentes a 100% de Ti, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Pai, e esta em particular, Senhor, que é o ensino da Tua Palavra, mais do que nunca, Senhor, pois precisamos da Tua direção, Senhor, e nós queremos Te dar graças pelo tema que tem sido abordado desde a quarta-feira passada, Senhor, e que os nossos corações hoje possam estar prontos para recebê-la, Senhor, e mais do que meramente ouvirmos, Senhor, que possamos gravar nos nossos corações, Senhor, e que as Tuas palavras, Senhor, possam entoar na vida prática do nosso dia-a-dia, Pai. Te agradecemos pelo nosso irmão Alberto, Senhor, que a Tua graça, Senhor, possa superabundar, Pai, na sua vida. Obrigado também, Senhor, porque Tu tens cuidado da sua família e agora sabemos que eles estão lá longe. E nós Te pedimos pela Camila, Senhor, que Tu possas cuidar dela. Cuida da Karen, da Naná, Senhor, cuida também da família do André e a sua esposa, Senhor. Mas nós Te agradecemos por aquilo que Tu nos trouxeste através do nosso irmão Alberto e aquilo que ainda nos vais dar, Senhor. Te pedindo também a direção para o IJC, pois será uma semana, Senhor, em que estarão ali muitas almas e nós não sabemos o estado de cada um, só Tu sabes. Mas nós Te queremos direcionar também, queremos Te pedir a direção, Senhor, para que se estiver ali alguma alma que ainda não tenha conhecimento da verdade, Senhor, do Evangelho da verdade, Senhor, o possa receber, Senhor, e possa aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. E ainda Te agradecendo mais uma vez pela Tua palavra que vai ser ali exposta, Te agradecendo por todos aqueles, Senhor, que de alguma maneira e de outra têm se empenhado ali naquela obra, Senhor. E mais uma vez Te agradecemos pela Tua Igreja, Senhor. Te damos graças e Te pedindo a Tua orientação para esta noite e que sejas com o Teu servo, Senhor, que irás pôr a Tua palavra, que lhe dês a sabedoria necessária para que possamos entender, Pai, plenamente a mensagem que Tu queres nos dar esta noite, Pai. Te pedimos e agradecemos no nome santo do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não sei se queres dizer alguma palavra sobre este tema, antes do irmão Alberto tomar o lugar. Sim, Carlos, eu acho que este tema, mais do que nunca, é sempre um tema atual. Nunca é um tema que está desatualizado, porque a família é sempre atual.
e as necessidades são sempre as mesmas é urgente falarmos, é urgente não baixarmos a guarda em relação, porque o inimigo é por aí que ele ataca, então temos que estar vigilantes e passa por nós ouvirmos de acordo com a verdade, não com sabedoria humana, mas daquilo que o Senhor tem para nos dizer. E acho que é sempre urgente e é sempre atual, mais do que nunca, e é bom estarmos juntos. Graças a Deus. Eu vou passar já a palavra ao nosso irmão Alberto, porque eu sei que este tema é um tema que precisa de tempo, e daí nós passarmos já a palavra ao nosso irmão Alberto. Faz favor, irmão Alberto. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos. Tá bom aí? Ok? Eu tenho certeza que Nando, Carlos, José Carvalho, muitos dos irmãos poderiam falar desse tema por sua experiência, baseado na palavra de Deus, sabemos disso. Porém, Deus me colocou para dar o start, lançar o assunto para ser pensado, refletido com os irmãos. E como toda quarta-feira, dia de Colossenses, então vamos para Colossenses. Só quero destacar um verso, Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Vejamos que até na época do apóstolo Paulo, a igreja já lutava com a contaminação, a infiltração de conceitos humanos, rudimentos, ideias, filosofias, e não é diferente também nos nossos dias de hoje. Eu quero fazer uma reflexão, um devocional para abrir o nosso estudo, e baseado nesse texto bíblico, conhecido de todos, nós vamos entrar no assunto e depois vamos explorar um pouco alguns conceitos pedagógicos que estão permeando a ala educacional e tentar depois ir na prática, direto àquilo que nos interessa de fato. Vamos abrir em Lucas no capítulo 2, verso 41, um episódio bem conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 2, 41 até 52. Ora, todos os anos, iam os seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, que eles viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. Disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabia que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreendiam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra, nos quebrantamos
da riqueza que é o texto inspirado, os detalhes e a profundidade que muitas vezes a gente não consegue ir fundo e extrair aquilo que o Senhor deseja, que entendamos e compreendamos. Por isso, rogamos a ação do Teu Santo Espírito para trabalhar em nosso coração, para visualizarmos a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos destacar a beleza do texto, olhando primeiro para quem é o autor. Lucas, que descobrimos em Colossenses capítulo 4, lá no verso 14, que ele era um médico e muito querido, muito amado da equipa do apóstolo Paulo, que fazia as viagens missionárias. E como médico, ele é meticuloso, detalhista, observador. E todos os textos que ele escreve, tanto o Evangelho de Lucas, primeiro volume, e Atos dos Apóstolos, volume 2, já nas bancas, vocês podem adquirir. O evangelista Lucas, ele se detém em detalhes. Olhando o texto, de um modo geral, nós vamos falar, Jesus, né? 12 anos, discutindo com os grandes doutores, teses, teologia. Jesus é Jesus, sim, não vamos discutir sobre isto. Porém, o que o evangelista quer destacar é que naquela época já existia uma corrente, uma teologia, entre aspas, do docetismo, que queria dizer o seguinte: Jesus, na verdade, ele tinha aparência humana, mas era o próprio Deus, sem nenhuma parte humana. Ou seja, para traduzir para nós, ele era um ghost, um fantasma. E Lucas, ele quer observar logo de início que ele era 100% homem, 100% Deus. Portanto, o texto narrado mostra um miúdo, um jovenzinho, típico da idade. E os pais, José, o texto narra José e a sua mãe. O texto não coloca pai e mãe. A Maria, aqui que fala, no final, em 48, ela que diz, seu pai e eu, de fato. Mas o texto inspirado fala José, porque sabemos a concepção do Espírito Santo, e eu, estávamos te procurando. Algumas lições breves, para entrarmos no nosso estudo propriamente dito, algumas lições a respeito de educação que nós podemos observar nesta família, e que tem que ser o modelo da nossa família. Com todos os desafios e limitações que nós temos que pedir sabedoria a Deus para vivenciarmos o que a palavra de Deus nos ensina. A primeira é uma educação que oferece liberdade e impõe limites. José e Maria subiram de Nazaré, que vinha do norte, e foram até Jerusalém. Jerusalém fica no alto. Por isso que o texto diz no 51, que eles desceram de Jerusalém e foram embora para o norte. No dia da festa da Páscoa, Jerusalém ficava lotada, cheia, parecia época de férias de verão. Todo mundo vinha feliz para comemorar a Páscoa. E o judeu, por lei, ele era obrigado a vir pelo menos em 3 festas. Se você quiser saber a segunda e a terceira, vai no EJC, que lá vamos discutir o assunto. A Páscoa, uma das principais, ou a principal, fervilhava de gente. Maria e José deram liberdade para o jovem participar da festa, impondo limites. Você volta com seus parentes, você volta com os seus vizinhos, companheiros, fique perto, não fique longe. Soube administrar. O nosso Deus faz a mesma coisa. Se você olhar Gênesis capítulo 2, o que o Senhor fala? De toda árvore do jardim podeis comer livremente, mas ele impõe limite. Mas a do conhecimento do bem e do mal, nem chegue perto. Não podes comer. Percebe como Deus faz? 1 Coríntios 10, no verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por elas.
É a primeira lição que nós aprendemos de Maria, José, com seu filho. A segunda lição, já que a primeira oferece liberdade e impõe limites, a segunda lição é uma educação que objetiva um compromisso com Deus. Nós queremos dar tantas instruções, tantas formações para os nossos filhos, é inglês, computação, música, natação, vários cursos. José e Maria estavam focados, objetivo, compromisso com Deus. O verso 46 diz que ele estava onde? Jogando bola atrás do templo. Não, ele estava no templo, conversando com os doutores, fazendo perguntas, respondendo, interagindo. Um miúdo de 12 anos se interessar pelas coisas de Deus, isso não acontece de um dia para o outro. Isso não vai surgir assim, bom, filho, agora que você completou 10 anos, 11 anos, nós vamos para a Páscoa, lá você vai conhecer Jerusalém e vai conversar com os doutores para saber um pouco mais sobre a nossa história. Claro que não. Isso acontece desde a tenridade. E vem. A família da fé, ela começa no útero. Ela começa na formação da criança. É assim que diz a palavra de Deus. Terceira lição que podemos extrair: uma educação orientada ao diálogo. Sim, falta isso hoje em dia. Perceba como a mãe volta e, ao encontrar o filho, no 49, o que ela faz? Já chega gritando, né? Seu descabeçado, o que você está fazendo aqui há 3 dias procurando você? Não. Lá chega e conversa com o garoto, com o moço ou com o jovenzinho. E o jovem responde cordialmente à mãe: poxa, mãe, você não sabia que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? O respeito mútuo de um para com o outro. E mais um detalhe. Veja só, 49. Não convém tratar dos negócios do meu pai? No 48, desculpa. Por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Teu pai e eu. O casal anda junto. O casal decide junto. O casal vive o drama junto. Nenhum joga a culpa para o outro. Ei, Maria, você também, hein? Não percebe o que está fazendo? E nem ela vai retrucar com o marido. Poderíamos imaginar tal situação. Talvez nesse momento, conforme Mateus final, no capítulo 12, quando diz: ué, não é esse o carpinteiro? Filho da Dona Maria, seus irmãos, né? Simão, Tiago, as suas irmãs. Imagina a situação, José e Maria com outros filhos, Jesus com 12, fazendo essa viagem, que pelo tamanho da família ia durar uns 3 dias, de Jerusalém até Nazaré, até o norte de Israel. Então a preocupação, a tensão da família era grande. Talvez Jesus com 12 anos poderia estar cuidando dos irmãos, mas pai e mãe estão caminhando juntos. E o que chama a atenção é o diálogo. Se esse diálogo existe num momento tenso desse, já pensou o desespero de uma mãe quando perde um filho? 3 dias. De repente ele desceu para o Egito, pegou o caminho errado, pegou o autocarro errado e está parando lá no Egito, ou em Marrocos. Mesmo assim o diálogo impera. Por quê? É costume da casa conversarem, é costume da casa manter o diálogo, canal aberto. E a última lição que nós podemos extrair rapidamente desse texto, para entrarmos no assunto, é que uma educação que otimiza a pessoa integral. Veja o final no verso 52, que o menino crescia em sabedoria, estatura, graça com Deus e com os homens. Tudo aquilo que nós desejamos e ansiamos pelos nossos filhos. Um crescimento integral, intelectual,
físico, emocional, espiritual e social. Não apenas no âmbito da igreja, na tutela dos pais. Vamos entrar no assunto, tendo esse texto em mente. Bom, educar filhos, educar versus criar. E aí vocês já perceberam, se algo fosse assim tão fácil, não começaria com um parto. Ou seja, os desafios são grandes. Cada família vive o seu contexto. Porém, quando nós trazemos a palavra de Deus, nós conseguimos delimitar o esforço ou os problemas que possam surgir. Educar e criar se parece muito, afinal de contas fazem parte do desenvolvimento emocional da criança. Porém, precisamos distinguir o que é criar e o que é educar. Por quê? Os pais hoje em dia, com facilidade tecnológica, com os bens materiais à disposição, misturam as coisas achando que eu dando um bom tênis, roupa, né? Eu dando um computador, eu já estou fazendo tudo para o meu filho, eu dei tudo para ele, e o que ele me devolve na vida. Criar é dar alimento, vestuário, condições de sobrevivência, etc. Agora, educar é outra história. Educar dá tempo, educar e ensinar boas maneiras, respeitar as pessoas, isso exige esforço. Em casa, a gente pode aprender o bom dia, o boa tarde, desculpa, com licença, por favor, abriu, fechou, sujou, limpou. Esses princípios básicos vêm desde bebê, 1 ano, 2 anos, você já começa a ensinar a criança esses valores. Também, não falar de boca cheia, ser limpo, não jogar lixo no chão, olha quanta coisa. Ser honesto, pontual, solidário, respeitar. E a escola, onde entra? Bom, a escola traz as matérias de disciplina, matemática, química e etc. Mas o que acontece? Isso aqui é óbvio, né, Alberto? Você veio do Brasil para falar isso, perdeu seu tempo. A questão é que os pais hoje em dia, eu trabalho, a esposa, eu também trabalho. O que a gente faz? Pega o filho, embrulha, põe uma fitinha em cima e põe na porta da escola e fala, me entrega pronto. E vamos embora. Jogamos toda a responsabilidade para a escola. Sim, a escola também vai englobar um monte de coisa, um monte de situação. Como também os pais vão fazer lição de casa com os filhos, ajudar, apoiar, incentivar. Bom, falar dos filhos dos outros é fácil e aqui está eles novamente, né? A minha família e os meus filhos. E a Andressa, que agora casou com o André. A Camila, aquela moça simpática que está atrás do André, ela, na época que eu casei, que nós casamos, ela era biomédica, trabalhava num laboratório clínico. Aí, 1 ano depois, ou 1 ano e meio depois, nasceu a Karen, lá atrás. E nós estávamos tão envolvidos na igreja e preocupados com a educação que a gente via de sobrinhos, ou mesmo da igreja, das crianças, e nós determinamos, nós precisamos saber educar as crianças. Pelo menos nos 6 primeiros anos, é fundamental a presença do pai e da mãe na formação do caráter do filho. O que ela fez? Ela abriu mão do trabalho. Eu trabalhava com meu sogro na loja, vendendo sapato, então eu conheço muita coisa de sapato, ou seja, chutar é comigo mesmo. Né? Ela fez isso para quê? Investir na educação das crianças. Porque era muito mais fácil nós contratarmos uma babá, como é que fala isso aqui? Babá? Uma ama, uma cuidadora para criança, meio período que seja, mas ouvindo histórias, nós queríamos de fato fazer a criança desde a tenridade. E é bom quando temos uma esposa que tem essa visão, essa determinação, essa preocupação. E o marido tem que ir junto. Bom, a Bíblia adverte a não seguirmos a cultura vigente, a termos cuidado para não
formatar, não pegar a forma do mundo. Romanos 12 é um texto. Quando o povo entrou na terra de Canaã, Números 33, 50, já lemos Colossenses 2,8. Por quê? Porque é muito mais fácil nós sermos acolhidos por uma sociedade e a gente se acomodando aos valores daquela sociedade. Por isso que Deus, em Números e etc., Josué principalmente, havia este alerta: cuidado com as nações que estão nessa terra, não fazei nada daquilo que eles estão vivenciando, fazendo. A filosofia humana, ela muda de geração em geração. Então, fica a confusão. Mas a palavra de Deus, ela sempre permanece a mesma e atual. Hoje os críticos, não só de fora, e o pior, críticos de dentro da cristandade, dizem que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia é de uma cultura oriental, que a Bíblia está cheia de... Pobre homens, não sabem o que estão falando. A Bíblia continua atual. Eu experimentei o método bíblico e deu certo. Então, não está desatualizado coisa alguma. Aonde que nós temos que atentar? Para a natureza do infante. Logo nos primeiros dias. Por quê? Adão perdeu a sua inocência, por isso todos já nascem com essa marca pecaminosa. O pecado não, nossa, que palavra pesada, fora de moda. Mas veja só os textos, Gênesis 5, Salmo 58, 3, quem quiser anotar é bom. Mentiras das crianças só têm um objetivo: engrandecer a si mesmo. E elas padecem da mesma enfermidade que a nossa, do pecado. Queremos cada vez mais ser autossuficiente, o egoísmo. Já viu como o pequenininho pega um brinquedinho do irmão mais velho? Ou alguma coisa em cima da mesa da avó, um cristal, por exemplo, e não quer devolver? Ou quer até engolir para ninguém tirar dela? Criança tem essa natureza. E não é porque é engraçadinha, porque não sabe o que está fazendo. Sim, tem isso. Porém, o lado egoístico, o lado de eu sei o que eu estou fazendo, já se manifesta nos primeiros meses. Não deixe se enganar por uma carinha de anjo que tem nos seus braços. Chega um momento que, obviamente, você vai ter que colocar essa criança numa escolinha, uma pré-escola, num parquinho, até numa creche. Porém, você vai se defrontar com algum sistema de disciplina ou algum sistema pedagógico, e normalmente eles são humanistas, ou quase todos, e esquecendo ou deixando a palavra de Deus, eles dizem, isso é função da igreja, e ficam fora desta. 2 Timóteo 3,16, nós temos o clássico, não é? Do caso de Timóteo, como ele foi educado, mesmo sem a presença do pai. Tinha a avó, Lloyd, e a mãe Eunice, de saudosa memória, que Deus o tenha. E o pai, que não aparece na cena? Porém, os valores das Escrituras estavam presentes. E esse garoto, Timóteo, ele cresce temendo a Deus. É um compromisso com Deus que nós temos que ter como objetivo principal da vida. Não vai existir educação neutra. Seja essa escola ou a outra escola. Eu estudei em escola pública e depois fui para uma escola católica. Ambas as escolas têm as suas vertentes e que acabam influenciando na formação, na informação adquirida que você leva para casa. E se os valores forem chocados, e aí dá uma crise. O ato de educar dentro do espaço escolar sempre vai corresponder a uma ideologia. Nem vou entrar na ideologia da moda que está por aí agora, mas as ideologias, elas vêm crescendo, elas vêm sorrateiramente, não é? Dando voltas para agarrar a presa.
Agora, só quando a criança, de pequena, com a educação de pai e mãe, sabe de onde veio, para qual razão ela veio, para onde ela vai, qual o sentido da vida, o propósito da vida, ela pode ser realmente equilibrada. Porque a Bíblia tem valor absoluto. A filosofia, a ciência está mudando, é em mutação. Quando fomos colocar a pequena, a Karen, que tinha seus 6 anos na escola, fomos conhecer a metodologia da escola. Nós somos construtivistas. Interessante, não sabia direito como é que é, pegamos as informações, tal. Colocamos a criança na escola, porque a Camila, em tempos outrora, havia estudado por lá, queria colocar lá. Quando foi vez da Natasha, 2 anos depois, da Naná, chegamos lá para matricular a criança, né? Agora nós somos semi-construtivistas. Mas mudou? Já assim, de 2 anos. A ciência muda rápido e cada escola, ou cada região, não sei como, vai se adaptando conforme a demanda da freguesia. Para agradar a freguesia, então eles abrem algumas frentes e são mais flexíveis. Vamos entender o que queremos dizer com as coisas. Como família, nós precisamos estar atento ao ambiente que nós estamos inseridos. Quando Israel iria entrar na terra de Canaã, precisava saber com quem eles iam conviver. Quais seriam os seus inimigos? Hoje você sabe quem é o seu inimigo? Onde eles estão? Vamos dar um exemplo. A Revolução Francesa, uma maravilha de movimento democrático. Isso colocado na mídia, nos livros de escola. Isso é fantástico. Porém, nenhum professor vai falar que cristãos, judeus, foram perseguidos e assassinados pelos revolucionários. Você não pensa como nós? Vocês não são liberais? Porque sempre é assim. É igualdade, é fraternidade. É tudo bonito, né? Claro, a gente apoia, assim. Mas essa liberdade que eles pregam é libertinagem, é liberalismo. Libertinagem não seria a palavra, talvez o liberalismo seria adequado aqui. O lema igualdade, fraternidade e liberdade varia para eles. Isso é apenas uma amostra de como se lidam com as ideologias, com as filosofias. Sempre vão apresentar o lado positivo, bonito, belo, e vão esconder o que está por trás daquilo que realmente acontece e nós não entendemos, ou não enxergamos e não somos informados. Quando se fala a ideologia de gênero, você sabe o que vem vindo por trás? O que está acontecendo por trás? Quantos adolescentes estão ficando neuróticos? Quantas clínicas psiquiátricas para atender estes que estão sendo forçados? Não se fala, não vai ser anunciado em jornal algum. Mas por quê? Porque é um caso isolado? Não. Quem manda nessa sociedade chama-se dinheiro. E se você quiser saber, coloca lá no Google. Indústria pornográfica, lucro. Põe assim. Você vai ver a soma de trilhões de dólares, milhões de dólares por ano. Esse dinheiro compra qualquer mídia, jornal, compra qualquer escola, de influência, claro, né? E outros grupos. O humanismo secular, ele começou no iluminismo, século XVIII para o século XIX. O ideal humanista secular é reconhecer o ser humano como parte incriada do sistema. Algo belo, funcional, não está falando nada sobre pecado, sobre Deus, mancha, nada disso. Simplesmente diz que o homem é iluminado, o homem tem capacidade. Nós vamos entrar num novo século para transformar a humanidade. Basicamente, esse era o conceito destes.
A meta é a autocorreção do homem sem a interferência de Deus. E se nós olharmos para Romanos 1, 21, o que nós vamos encontrar? A rebelião dos homens. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Se olharmos estas palavras no original, ou não precisa nem no original, vai no dicionário, coloca lá, discurso, desvaneceu, coração insensato, obscureceu, filosofias humanas. Nós vamos colocar agora alguns ícones que nortearam todo um pensamento pedagógico que se infiltra e está estabelecido em escolas e universidades. Só para você ter uma ideia aonde você vai colocar o seu filho, onde ele vai pisar. Mas ele vai pisar lá? Vai. Mas não é perigoso? É. Mas ele não pode virar humanista? Pode. E ele pode ser um comunista? Porém, mais uma vez, a responsabilidade de pai e mãe, José e Maria, procurando o filho, educando o filho, sempre presente. Mas é uma sociedade louca, uma sociedade sem Deus. Ora, Moisés foi para o faraó, criança, e foi chamado como filho da filha de faraó. Cresceu lá, mas quando a mãe Joquebede entrega Moisés, ela já passou toda a informação para a criança. Toda a piedade, não teologia, né? Toda a piedade. Existe um Deus verdadeiro. Essa é a história do seu povo. Provavelmente ele foi com 5, 6 anos para a filha de faraó. Por isso que os 5, 6 primeiros anos é essencial, fundamental para formar o caráter da criança. Não deixar com qualquer um, não esquecer na casa do amiguinho, não passar o dia inteiro na creche, ou como chama, né? Não, pai e mãe junto, é um sacrifício, é um trabalho pesado? É, por 5, 6 anos. Depois a mãe, voo de cruzeiro. O pior momento na aviação é quando o avião decola. Aquela tensão, todo mundo, né? Eu não, eu fico com a cabecinha lá querendo ver tudo, né? Mas quando o avião sobe, dá aquele tranco, aquela coisa, né? Ele descola, aí todo mundo... Mas quando ele chega lá em cima, estabelece, todo mundo... Né? Aí todo mundo coloca pro banheiro, não sei porquê, o que acontece, né? Eu não quero nem chegar perto para saber. Educação de filho é a mesma coisa, um descolar para a vida. Essa tensão do momento é delicada, precisa estar junto, precisa conversar, dialogar, abrir esse canal para a criança poder tirar dúvida, não ter vergonha de falar e o pai não ter vergonha de perguntar. Amiguinhos, quantas vezes eu ia pegar as meninas na escola, né, adolescentes ou criança ainda, né? Hoje aconteceu isso, sem detalhes. Em casa vocês contam para sua mãe e a sua mãe conta para mim, sem detalhes, né? Opa, já pulando aqui. Vamos começar com alguns personagens do século passado que influenciaram uma geração dos anos 60, anos 80 e até agora. Ou seja, estes lançam a semente e depois outros vão ficar famosos por isso. Não dá para ficar a noite inteira falando de fulano, ciclano, beltrano e tal, mas dá os conceitos. Este é um americano, John Dewey, morreu em 52. Ele usa ideias progressivas, neomarxista, pragmatismo. Para quê? Todos estes que nós vamos citar, eles acham que a influência do lar e da igreja deixa a criança muito bitolada, muito quadrada. E nós precisamos libertar a criatividade do homem, deixar fluir. Isso que eles queriam dizer. A ideia é na liberdade do aluno. Ele tem que elaborar as próprias certezas, próprios conhecimentos. Deixa a criança usar da sua criatividade, do seu espaço. Começou aí. Depois teve esta, 1890, Helena Blavatsky.
essa já vai de um extremo para o outro. Materialismo, superstição, que seria a igreja. Vocês acreditam nisso? Vocês fazem isso? Vocês rezam? Vocês leem Bíblia? Ela dizia que isso está desvirtuando o povo, deixando o povo tacanha. Então ela reivindica com literatura asiática, traz filosofias brahman, brâmica, budista, zoroasta, tudo do Oriente. Este misticismo ela traz e transforma para, de uma maneira muito sutil, criar espiritualidade nas crianças. E assim a criança crescer com sensibilidade para a vida. Se você chega numa escola dessa e alguém, lógico que não vai falar assim, não, nós seguimos o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o zoroatismo, nessa você já está na calçada. Ninguém vai falar isso. Vai falar, não, nós incentivando a espiritualidade, a sensibilidade. Você vai falar, isso é muito bom, porque as crianças hoje em dia ficam tão presas no computador, né? Rudolf Steiner, esse era um austríaco. E não sei, tem algum austríaco aí? Não, né? Mas todo austríaco dá medo às vezes, né? Ele fundou essa escola, Waldorf, não sei se foi ele ou se foi o grupo dele, mas está aí. A filosofia é no interesse sempre do espiritualismo. Mas qual o método? Ocultista. E assim vai. Porém, você entra num lugar deste, nem percebe o perigo que está correndo. Outros métodos. O método que nós, no passado, eu não porque eu sou jovem, mas o Carlos, por exemplo, né, o Zé Carvalho, né, a geração deles era a educação tradicional. Cadeira, professor dando aula, régua na mesa e pronto. Ninguém podia dar um pio. Se uma mosca voasse na classe... Agora eles estão mudando a metodologia. Método construtivista. O que quer dizer isso? Coloca o aluno no centro, num papel para desempenhar a sua atividade. O professor não tem mais a autoridade de mestre. Alguém que sabe tudo. Ele não pode falar tudo. Ele não pode entregar o jogo para a criança. A criança tem que descobrir. Então ele é apenas um orientador. Esse é o papel deste. O método montessoriano. Pais, professores tornam-se facilitadores do conhecimento. Você dá algumas ferramentas e vê se a criança desperta interesse. Bom, se fosse na minha época, eu, garoto hoje, se eu fosse uma escola dessa, eu não ia me interessar por nada. Já no estudo tradicional, já fui muito empurrado para estudar. Você acha que criança gosta de fazer lição? Gosta de ficar lá fazendo matemática e etc, etc? Não, deixa ela à vontade, livremente. Ela era, eu acho que a Maria Montessori era uma freira. Era médica. Médica. Uma médica freira? Bom, ela era católica, serve? Tá, vendido para vocês. Ela quer preparar a criança que ela acha que é inocente, pura, para não ser estragada pelo mundo. E o método dela é exatamente colocar a criança no centro, facilitar tudo para ela. Se ela quer correr o dia inteiro, deixa correr. Se ela quer fazer pouca lição, faz pouca lição. E esse é o mínimo que a gente pode dizer. O que ela vai introduzir no método também? Espiritualismo. De onde vem esse espiritualismo? Do Oriente. E mais ainda, estes métodos e outros, eu só estou trazendo uns 2 ou 3 para nós termos uma noção. Alguns têm uma tendência marxista, que é liberal. Outros têm uma tendência espiritualista, algo mais místico. Nenhum está preocupado em trazer princípios bíblicos. A responsabilidade, mais uma vez, pai e mãe em casa. Mas não é na igreja. Pai e mãe em casa. A igreja é domingo. Escola dominical vai aprender uma história, outra. Quantas horas uma criança passa na igreja? Durante a semana toda, nós vamos ver isto. Que bonitinho. Olha ele lá. O que eu fiz? Perto de casa,
algumas quadras, uma boa caminhada de manhã de sol, fui eu e a Camila. Esse é o colégio lá da ponta, Rudolf Steiner, luterano. É um colégio imenso. Qualquer criança vendo as instalações da escola fala: papai, eu quero estudar aqui, deixa, eu quero, gostei. Tem um campo de futebol maior que o Maracanã. Quem não quer? Isso, eles falam que é prática didática, pedagogia. Tem laboratórios, quadras, toda essa estrutura é bom e importante? Bom e importante. Porém, também quase na esquina de casa tem esse católico, Chapel. É um colégio americano. Também, na mesma linha daquele John Dewey. E tem o Montessori, que você tira passando de carro, se parar na frente e as pessoas te acham estranho, né? Fala, que cara, pessoa esquisita é essa? Esse Montessori, ele agora já tem franchise. Então você compra o curso, já vem com ficheiro, as matérias já selecionadas. Para que dar um livro grande para a criança ler, perder muito tempo? É cansativo, vai causar trauma no infante. O que fazem? Fazem um caderno com as informações principais e pronto. Isso faz muito sucesso, porque as crianças querem brincar. Já em Gênesis 18, no verso 19, nós encontramos assim: porque eu tenho conhecido, sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo. Todo o Antigo Testamento, hebreu ou judaico, ensina desde a eternidade a criança a temer a Deus, a respeitar a Deus, a ler as Escrituras. Claro, você não vai dar Levítico para um menino de 5 anos e falar: lê antes de dormir esse capítulo. Ele vai dormir no segundo verso, né? Mas a criança ganhar respeito, admirar as Escrituras, principalmente uma criança ver pai e mãe na mesa, lendo as Escrituras e orando. Não precisa ficar horas nisso. 5 minutos, a criança entender que aquele momento a mãe e o pai estão orando, estão lendo, ele pode ficar do lado. Isso cria temor, reverência. E uma criança que tem reverência, temor, respeita os pais, vai respeitar o policial, o professor, vai ser uma pessoa. Nessas passagens, quem que nós encontramos? Moisés, que chegou no momento da sua vida que falou: eu prefiro padecer com o povo de Deus do que usufruir do pecado, da vida transitória do pecado. Daniel, profeta Daniel, já estudamos o assunto. Ele saiu de Jerusalém, levado cativo, para onde é o Iraque hoje, 16 anos. E este jovem propôs no coração não se contaminar. De onde ele aprendeu isso? De birra? Vocês estão me levando à força? Também não vou me contaminar. Pronto. Quero ver comer essa comida aí. Não vou comer. Não é birra, não é teimosia, mas são princípios de valores que ele adquiriu desde criança. Está aqui. Timóteo, já citamos também. O que acontece assim? O seu filho pode estudar no Rudolf Steiner? Pode. Ele pode estudar no Montessori? Pode. Ele pode estudar no outro colégio? Pode. Mas primeiro que os pais têm que ter consciência do ambiente que ele vai enfrentar. E a criança tem que ter discernimento para identificar e confrontar os conceitos. Deus está na natureza, Deus está na árvore, Deus está na formiga, não pisa nela, hein? Já pensou a confusão que fica para a criança? Deus é uma pessoa, a criança tem que entender logo cedo isso. Deus não é uma energia, Deus não é uma fumaça. A criança tem que perceber. Deixa eu caminhar um pouco mais aqui, senão não ando. 2 situações que acontecem. Isso é coisa de criança, vocês desculpam, tá, gente? Criançada correndo aqui, que bom, né? Que felicidade. E a gente
Dá uma desculpa qualquer. Ou então um jovem, você sai na porta, o jovem está lá criando uma situação, um caso. Ah, esses jovens de hoje em dia, no meu tempo não era assim, mas hoje em dia, né? Aquele sorriso amarelo, sem graça do pai, da mãe. Esse tipo de comportamento dos pais revela o quê? Irresponsabilidade. Pai que não confronta o erro do filho. Ora, se o filho de repente foi influenciado por um colega, um amigo, um vizinho, que seja, alguma coisa deu errado na educação, na formação da criança. Precisa sentar, conversar. Maria e José que fizeram com Jesus quando encontraram ele? Filho, o que aconteceu? Oh, mãe, não sabia, eu estava aqui o tempo todo. Diálogo. Isso também vai refletir na crença na própria Bíblia, conforme os pais acreditam nas Escrituras, vivem as Escrituras, automaticamente vão passar para os filhos. Exemplo, desculpa mais uma vez, vou dar exemplo da minha vida, não se faz isso. Regra da homilética, nunca faça isso, né? Mas como não tem nenhum professor da faculdade aqui, eu posso fazer. Desde pequenininho, Natasha e Karen tinham lá 2, 3 anos, a gente ia para a igreja era desse tamanho também, pequena, e elas sentavam logo no primeiro banco, junto com outras crianças, para ouvir os instrumentos. Criança gosta de música, adora música. Elas ficam admiradas com aquilo que toca, e etc, etc, etc. A Camila canta, e eu espanto. Não toco nada, os irmãos sabem. Mas essas duas pequenininhas, desde pequena, vendo lá a pianista, vendo o outro rapaz tocando violão, ficaram fascinadas, queriam aprender. Uma boa cultura que adquiriram. E foi assim também com o André. E eu fiquei para trás. A verdade que Provérbios 22, 15 diz que a ação tola de uma criança revela que ela é o quê? Uma criança tola, que precisa ser disciplinada. E não dar aquele sorrisinho e falar, é coisa de criança. Todas as crianças são assim, acho que aprendeu na escola. Não é? Ou de repente solta um palavrão, solta alguma observação estranha e todo mundo dá risada. Pronto, isso já estraga toda a formação da criança. A alma da criança tem que ser treinada. E mais ainda, há um texto bíblico, e alguns deles colocamos aí em Provérbios, daqui a pouco vão aparecer outros. Na nossa tradução da linguagem de hoje, podemos dizer assim, a criança precisa ser até adestrada, entre aspas. De pequenininha, a minha filha gostava, a menorzinha, de comer terra. Era só ir no jardim de casa e já vinha correndo de gatinho, já pegava na terra e pensa que punha na boca, já olhava para trás. Olhava para trás e cadê o papai e a mamãe? Vou comer. Aí comia. Não! Né? É lógico que os pais têm que ter a sensibilidade de entender e interpretar a ação da criança ali no momento. É claro que ela vê a maiorzinha brincando com a boneca e todos nós achando graça e ela quer chamar atenção também. Criança tem isso. Os pais precisam interpretar porque a criança está gritando, chorando, às vezes está com dor de ouvido, barriga e etc. Às vezes é pura manha e às vezes precisa ser repreendida. Precisa levar um sustinho. Chega agora! Né? Vamos para uma parte mais prática. Você vai falar assim, mas o mundo hoje em dia está tão difícil, a sociedade está um caos. Ora, século XVIII, o mundo cheio de miséria, refugiados, vícios, violências, políticos corruptos. Isso é na Inglaterra, né? Em Portugal não tem isso, gente. Brasil, muito menos. Existia uma pessoa, uma senhora chamada Susanna Wesley. Ela é filha de um pastor puritano. Conhecendo a perseguição religiosa no início do século XVIII. Um mundo de doenças, miséria, uma situação de penúria. E ela orava para que Deus a usasse para acender um avivamento na Inglaterra, uma mudança espiritual.
Assim também hoje vivemos um caos, como Susan Wesley viveu. E ela, detalhe, só tinha 19 filhos. Tá? Sendo que alguns morreram do parto, outros morreram 2, 3 anos de doença naquela época, né? Malária, tifo, essas coisas iam. Mas tudo bem, ela conseguiu ficar com 10. E tratar com 10, com um marido que não era tão firme assim, não foi nada fácil. Ela esperava 1 hora por semana, separava 1 hora por semana para dar atenção a um dos filhos. Imagine criar 10, uma casa, aquela coisa toda. Então, toda semana ela tirava 1 hora para ficar com um filho, cantando uma música, lendo um versículo da Bíblia, orando. Alguém faz isso hoje em dia? Olha a preocupação dessa mulher, largava tudo, parava. Hoje vai ser a vez do Charles. Hoje vai ser a vez do John. E as crianças esperavam, amanhã é minha, eu que vou ficar com a mamãe. Ela ia, sentava, orava, contava as coisas da Bíblia. Isso quando eram pequenos. Quando grandes, por ser filha de um pastor puritano, conhecia a teologia. E detalhe, ainda chegava para o filho que estava se formando, sacerdote anglicano, falava, cuidado com o calvinismo. Olha que mãe, que sabedoria, que conhecimento. Né? Um dia esse John Wesley, que pregou mais de 40 mil sermões e andou 4.000 quilômetros a cavalo para pregar na Inglaterra, e assim, na época da Revolução Industrial, conseguiu evitar uma revolução civil no país, com as suas pregações. Ele, Whitefield, Charles Wesley. Certo dia ele pergunta para a mãe, mãe, eu preciso de uma orientação na vida. O que a senhora tem a me dizer? Olha o que a mãe diz. Filho, cuidado com o pecado. O que é pecado, mãe? O que enfraquece a sua razão, prejudica a sua sensibilidade, a sua consciência, obscurece o seu senso de Deus ou tira os prazeres das coisas espirituais. O pecado faz isso. Aumenta a força e a autoridade do seu corpo. O pecado te deixa com instinto selvagem. E é isso. Vamos andar mais, senão não termina essa noite. Nikita Khrushchev declarou que o comunismo falhou em ensinar os valores do marxismo para a sua juventude por causa da influência das avós. Então, durante o dia, as crianças ficavam lá na instituição, aprendendo os valores marxistas. À noite, em casa, era proibido, culto aberto, aquela coisa. As avós punham as crianças na mesa, no jantar, contava a história da Bíblia, orava, e isso ia fomentando, sedimentando os conceitos de temor a Deus. Tanto que em 90, quando abriu a União Soviética, lá com Gorbachev e tal, quantas igrejas apareceram que estavam escondidas? Por quê? Vovó. Essas vovó, né? Agora, pai e mãe, observem. Pai está trabalhando em casa, fora de casa, chega, quer logo abraçar o filho, ou quer brincar com o filho. E a mãe fala, não fez a lição, fez uma malcriação, está de castigo. O pai, poxa, hoje que eu queria brincar com ele, não, chegou, acabou o castigo, o papai chegou. Você vai tirar a autoridade da mãe. E vice-versa. Se o pai disciplina o filho, a mãe fica, coitadinho, não faz isso com ele. Também tira a autoridade da mãe. E a vovó onde entra? A vovó não entra. A vovó espera ser chamada. É como o banco de reservas numa equipe de futebol. Só entra em campo se o técnico falar, entra. Se não falar para entrar, não entra, não pode. Vai ser até expulsa. É assim que funciona a educação no lar. Não espere educação jogando a criança empacotada dentro de uma escola. Não vai sair coisa boa. O que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão,
é estúpido, diz a palavra de Deus. São temas fortes. Agora, quando uma criança recebe um não, você não pode fazer isso, você não... Acompanhe das devidas explicações sobre o não que ela está recebendo. Ela precisa compreender, refletir e assim crescer na compreensão, para não criar uma criança mimada. Agora, se você quiser estimular a indisciplina, infantilidade da criança, aprisionar os pais aos caprichos da criança, é só atender todas as suas vontades. Veja o que aconteceu com o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. 1 Reis 1,6. Parece que está falando de Absalão, mas aqui o filho era o outro, era o Adonias. Nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e agite o tivera depois de Absalão. Perceba, Davi nunca repreendeu, nunca chamou a atenção do filho. E agite, a mãe aqui, provavelmente sempre mimando a criança. E o pai ficava meio omisso. Bom, o rei, né, eu tenho mais o que fazer. Depois a gente conversa sobre o assunto. E deixa para depois, deixa para depois. Ele era bonitinho. O texto diz que ele era bonitinho, né? Formoso. Pronto. Dá dó, né? De dar bronca numa criança bonitinha, né? Você vai dar uma bronca então, com esses olhinhos, olhando de dó. Nós temos muitos textos na Bíblia que falam sobre a vara, a correção. Não vai dar tempo para ler todos e destacar todos, mas quero chamar a atenção para isso. Não é para você espancar o filho. Não é para você amarrar ele no poste e chamar a família e falar assim, quantos açoites? Não, não é nada disso. Quando a Bíblia fala em vara, lá em casa nós sempre usamos a colher de pau. Foi uma boa madrasta com a gente, ela ajudou bastante. Um outro objeto pode ser a régua. Uma régua de plástico, não vai pegar aquelas de ferro, de metal, que também machuca. Um jornal enrolado também é o melhor, porque ele faz barulho. E o que dói é mais o barulho do que a pancada. Portanto, lá em casa era assim, uma desobediência, eu vou buscar a colher de pau. Gente, tá difícil hoje. Não, aquela confusão na sala, eu quero assistir o desenho, não, eu quero assistir não sei o quê, eu quero ver vou buscar a colher de pau. Pronto, aí já ficava meio 1, 2, no 3, a colher de pau dançava. Então a criança desde pequenininha já acostumava com isso. Era só abrir a gaveta e fazer aquele barulho, já tchau, tchau, tchau. Aí todo mundo, ai meu Deus, não fui eu, a culpa é dele. Acontecia isso, não é? Agora, não vai com a colher de pau e dá na cabeça da criança, né? Pá, né? Faz um galo, a criança chega roxa na escola, o que foi? Não, nada não, eu caí da bicicleta, né? Não é assim que disciplina a criança. Quando a Bíblia ensina, nós temos que observar como é que é feito o negócio. Nunca você, como pai ou avó, vai fazer isso quando você está com sangue quente. Oh, vocês mexeram em tudo aqui. Aí corre atrás, né? Aí não é para descarregar sua raiva na criança. Abaixa o pó, se recompõe, vai lá e conversa primeiro. Olha, você desobedeceu, você pegou isso, você quebrou aquilo. Você precisa ser corrigido. Não é a primeira vez, já te alertei. Conversa, diálogo. Então, eu vou disciplinar 2 vezes. E vai no bumbum, que é um lugar, é o travesseiro mais fofinho que tem e não dói tanto. Mas, só da criança saber que ela está sendo disciplinada, ela já sente. E ela vai chorar mais por emoções do que por outra coisa. O Sérgio conhece a mecânica e ele sabe que existe uma chave de precisão. Para apertar parafuso de uma roda, por exemplo, ou do motor, não pode apertar de qualquer jeito, vai apertar com tudo, para não quebrar mais. Você aperta com tudo, se quebra o parafuso, se dá muita pressão, explode tudo. Então, existe a ferramenta de torque, não sei como é que chama por aqui. Vamos apertar
3 newtons, que diz aqui o parafuso. Você 3 newtons. Se for der o quarto, você vai ter dificuldades com o equipamento depois. Com a criança é a mesma coisa. Você não vai dar 5 chicotadas, 6, não é isso. Você vai conversar e vai disciplinar, ou vai tudo com carinho, tudo com conversa, tudo, né, no equilíbrio. José e Maria, quando foram ter com Jesus, foram conversando. Maria já não chegou chutando todo mundo, empurrando, né? Então, é assim que se mantém. Após o ato, né, disciplinar, o que se faz? Deixa o instrumento de lado, a régua, o jornal, o que seja. A criança está chorando, né? Você está com dó. Você quer chorar também. Vai lá e abraça. Aí ela vai entender o que aconteceu. Nunca use as mãos para bater. Um instinto, né? Tira a mão daqui. Pá, pá, pá. Não é mosca, não é barata. Não faça isso. Mão é para acarinhar. Mão é para ajudar, é para apoiar. Quando ela vê a colher de pau, ela vai entender. Nem sei se hoje em dia lá em casa tem colher de pau. Acho que as meninas cresceram com tanto trauma que jogaram tudo fora aquilo lá, né? Não sei como é que ficou. Estamos terminando. Sua responsabilidade, pai e mãe. Nunca fique ausente um com o outro. É lógico que há situações do trabalho, dia a dia. Na sua ausência, pai e mãe têm que sentar e compartilhar o dia. Como é que foi? Qual foi a agenda do dia? O que aconteceu, deixou de acontecer. Para que pai e mãe possam ter o mesmo entendimento, a mesma disciplina, o mesmo pensar. Ensinar diariamente doutrinas para as crianças. Da Bíblia, um versículo, outro. Olha, Jesus é o próprio Deus. Jesus de fato curou. Essas coisas básicas, simples. Falar sobre a salvação, orar com os filhos e orar mesmo. A palavra de Deus diz que a oração, ela cerca a vida do crente, no meio deste mundo hostil que está. E a semente que nós estamos colocando da palavra de Deus nesse coraçãozinho vai dar frutos. A palavra de Deus nunca volta vazia. Mais 5 minutos? Tá? Mais 5, hein? Bom, eu ensinei o certo, agora vou ensinar o errado, né? Aí você escolhe qual que você quer, o certo ou o errado, né? Talvez esse aqui faça mais sucesso em casa. Como criar um delinquente em casa? É simples, prático e funcional. Você não vai ter muito trabalho e vai ter sucesso. Comece bem na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando ele crescer, ele vai acreditar que no mundo ele não tem obrigação nenhuma. E ele pode desejar o que ele quer. Não precisa trabalhar, não precisa ganhar dinheiro, ele só esbanja. Quando ele falar nomes feios, não ache graça. Isso fará que ele sinta a vergonha, não considere aquilo interessante, porque ele vai ouvir dos vizinhos, ele vai ouvir onde ele for. E chega em casa e ainda fala. Eu ia dar um exemplo aqui, mas não pode. Mas lá fora eu falo depois. Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Deixa a criança. Para que forçar? É o que diz a filosofia. Nós vamos dar a espiritualidade. Depois ele segue a religião que ele quer e etc. Bom, com 21 anos, ele vai decidir muito o que ele quer, né? Apanhe tudo o que ele deixar jogado. Livro, roupa, sapato, né? Faça tudo por ele. Não é? Para que ele vai aprender responsabilidades? Não é? Perca de tempo. Discuta com frequência na presença dele. Muitas vezes os pais, na hora da janta, um comete uma coisa, o outro já começam a discutir, brigar na frente da criança. Pronto. A criança vai assistir o espetáculo e ela vai copiar, queira você ou não. Portanto, se tiver que conversar seriamente, pai e mãe, vão para o quarto, vão tomar um sorvete na esquina. Nossa, quanta coisa para fazer um delinquente, né? Dá trabalho também, viu? Dê tudo que ele quiser, porque ele terá que passar pelas mesmas... Porque ele vai ter que passar pelas mesmas dificuldades que você passou, né? Não, na minha vida foi difícil. Eu não tinha um tênis, eu só tinha um tênis, eu não tinha um par, eu tinha um. O outro ficava com o meu irmão. Né? Mas o meu filho não, ele vai ter um par.
Satisfaça todos os desejos. Comida, bebida, conforto. Vida fácil, né? O que vai criar? Quando tiver alguma briga com os professores, na escola, com os vizinhos, tome partido dele. Nem queira saber quem está com a razão, o que foi, se o seu filho jogou pedra na vidraça. Não quer saber. É seu filho, defenda-o. Não é? Acabou. E quando ele se meter em alguma encrenca séria, essa é a boa desculpa. Olha, eu nunca consegui dominar, viu? Ele de pequeno tem um gênio. Se vocês soubessem, acho que é um signo forte o dele, né? Pronto, é as desculpas, né? E aí você já preparou a vida dele para você ter um grande desgosto e passar a vida sofrendo. Isso que nós falamos aí do delinquente é a fonte do Departamento de Polícia de Houston, Texas. Houston, estamos com um problema. Está aqui. Não é? Irmãos, era o que eu queria dividir com vocês. Eu sei que é um tema que exigiria agora um debate, perguntas. Mas se alguém tiver uma pergunta em 2, 3 minutos, pode fazer, não pode? Alberto, eu só lhe pedia para referir, poder falar sobre uma questão que muitos têm hoje em dia. Essa questão foi levantada em OIE, quando a gente lá esteve, que é, cada vez mais há muito a moda do homeschooling, que é fazer escola em casa. Tirar os filhos das escolas públicas e fazer escolas em casa. Explique lá o seu parecer sobre isso. Bom, mais ou menos nós, pela apresentação do estudo, deu para perceber. Muitos missionários que a gente conhece por lá e outras famílias preocupadas em preservar a honra da família, né? A deixar a família imaculada. Vamos fazer curso em casa. Na internet está cheio desses cursos. Você compra o material, a mãe passa as lições, ou o pai, um irmão mais velho, e depois fazendo uma prova, etc., a pessoa vai ter. Porém, essa alternativa, ela não vai ser benéfica de imediato para a criança. Você vai estar criando a criança numa redoma. Quando ela for lá fora, enfrentar o mercado de trabalho, uma universidade, ela vai ser o quê? Um ET, um estranho, um esquisito. Por que vocês estão olhando para mim? Eu sou esquisito? Então, tem que enfrentar a escola, tem que enfrentar o vizinho da esquina, a turma, a malta de baixo, etc. Por quê? Precisa aprender a conviver e já enfrentar os desafios da vida agora. Vai ser lá para frente, vai ser a mesma coisa. De repente chega na universidade e não sabe de nada. Olha, toma esse trago aqui, isso aí é bom, é gostoso, é doce. É doce mesmo, toma mais um, mais 2, mais 3. Né? Depois a mãe tem que tomar uma atitude, porque o negócio ficou feio. Ou vai, fuma isso, aquilo vai. Esse tipo de sistema vai criar uma criança numa redoma, fechado. Agora, precisamos estar no mundo, assim como Daniel estava na Babilônia, Moisés estava com Faraó no Egito, Samuel também teve que enfrentar mesmo um sistema religioso corrompido. Eli e os filhos só faziam tramanha. E Samuel estava acompanhando aquilo. Mas de onde Samuel aprendeu a não se misturar com os filhos de Eli? Finéias, Hófner, aquela turma. De onde? Vocês não falam turma, né? Falam malta. Ele aprendeu com a mãe. Que a mãe falou, e quando ele for desmamado, eu vou deixar no templo como oferta para o Senhor. Os irmãos conhecem a história, 1 Samuel. E a criança naquela época, até os 6 anos, 5 anos, ficava com a mãe. Tempo suficiente para imprimir todos os valores de piedade e etc. Quando cresceu, ele já viu o erro, já identificou e sabia tratar. E isso que é importante. Alberto, só uma coisa que tem nessa relação que é importante referir, eu sei que referiu lá também, que é um dos temas preocupantes dos pais, atualmente os pais estão angustiados por causa do ensino da ideologia do género nas escolas, que é um ensino de uma filosofia, ou tem alguns ensinos dentro dessa disciplina, que são claramente contrários à Bíblia, contrários aos princípios e valores. E o Alberto foi para a mesma via, dizendo onde é que estava Daniel, etc. Portanto, ou seja,
Os pais é que têm que preparar os filhos. Ele lembra mais do que eu falei do que eu falei. Não, falou mesmo. Os pais têm que preparar os filhos em casa e Sim. eles ganham a batalha. Claro. Mas eles têm que ir para a luta. Agora, se eu me recuerdo bem, o que eu falei foi algo assim. O que acontece que a ideologia de gênero está aí. Se você faz qualquer insinuação, qualquer movimento, ou você olha meio estranho, pronto. Discurso de ódio, seu preconceituoso. Não. Como é que eles vendem o pacote? Primeiro é o racismo. Ah, é preconceituoso, isso é racismo. Ele não aceita, ele é xenófobo, ele não aceita a pessoa estrangeira, ele é isso, ele é aquilo, e vão colocando dentro do pacote para dizer o seguinte, olha, dentro do nosso sistema tem isso aqui, ó, o Rishi-ite, tem isso. Você tem que lidar com a ideologia de gênero. Bom, você não vai chegar com a Bíblia e ensinar a pessoa porque ela não quer, porque nós lemos no começo que as pessoas, não que elas não acreditam em Deus, tendo conhecimento de Deus, eles rejeitaram todo pelos seus discursos, etc. Romanos 1, 21. O que acontece? Bom, os meus valores têm que ser respeitados como o seu. O meu valor é homem, mulher, macho e fêmea. Assim Deus criou. Ah, o seu valor é esse? Então você vai ter que dar conta dos seus valores. Eu vou dar conta do meu valor. Sim, haverá momentos, e espero que não cheguemos a tal, que um Daniel foi parar na boca do leão. Na boca não, na cova do leão. Um Misael, que é o conhecido Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael e... quem mais? Azarias. Eles foram na fornalha. Então, lógico, amanhã ou depois, a igreja em si, os crentes, vão ter que confrontar com isso. Ah, mas como é que vai fazer? Orando, pedindo sabedoria a Deus. Tiago capítulo 1 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus vai dar. Daniel teve sabedoria para lidar com a situação. Sadraque, Mesaque, todos eles tiveram sabedoria. Temos que pedir para Deus sabedoria para ensinar e educar as crianças. Agora, pessoas que têm a graça de Deus, o mundo percebe, a luz incomoda as trevas. Isso é óbvio. Mais alguém? Se lembra de mais alguma? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveite que o Carlos está aqui também, ele pode ajudar. O Zé está lá. Vamos ficar de pé e terminar com uma oração, então? Demos uma esticada, então, obrigado por sua paciência. Senhor nosso Deus, queremos colocar diante de Ti cada família e cada um dos Teus filhos, ó Deus, que vão enfrentar e estão enfrentando, como todos nós, um mundo radical, hostil, um mundo que está em trevas. E nós, como luz, queremos dar um bom testemunho, queremos transmitir o Teu amor a estes que estão em trevas, perdidos. Para isso, Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria, para administrar a nossa casa, para termos ousadia, convicção de orar, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente. Assim como mudou o mundo de Wesley na Inglaterra do século XVIII, o Senhor pode também mudar o nosso contexto de vida aqui, com a ação do Teu Santo Espírito, dando avivamento, Pai. Tenha misericórdia da Sua igreja, tenha misericórdia de cada um de nós. Despede-nos agora com a Tua paz, de volta para os nossos lares, Senhor. E que nos nossos lares sejam fortes e, mais ainda, habitação de Ti, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.